Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez pela confiança do Conselho em me conceder, esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. E eu darei seguimento nas exposições bíblicas que o pastor Lenierson tem feito. Na semana passada, se não me falha a memória, ele expôs aqui o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Eu darei seguimento caindo agora no capítulo 4. Então, eu quero convidar os irmãos para que estejam abrindo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo, movido por Deus, ele vai falar sobre uma questão muito importante, tem tudo a ver com a nossa caminhada cristã. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, mais uma vez, que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste santo dia, para poder cultuar o Senhor, entoar louvores ao nosso Rei Jesus, e também ouvir a palavra dEle, a palavra da verdade, na qual nos santifica, ó Pai. Muito obrigado por isso. Nós queremos pedir ao Senhor para que essa palavra esteja trazendo impacto aos nossos corações, não somente sejamos, ó Pai, ouvintes de todo o conteúdo no qual será exposto aqui, mas que haja uma operação divina da parte do Senhor, para que durante a semana coloquemos em prática, ó Deus, aquilo que venhamos a ouvir hoje aqui nesta noite. Nos capacita, nos concede a graça para que ouçamos com atenção aquilo que é chamado de a Tua vontade. Em nome do nosso Salvador Jesus é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Irmãos, esse assunto no qual Paulo descreve aqui é algo de extrema importância. Tem tudo a ver com a vida da igreja. Algumas perguntas eu quero fazer à igreja. E a primeira delas é: como anda os seus relacionamentos? Como tem andado? Será que os relacionamentos no qual caminhamos ou vivenciamos têm sido idênticos ao de Evódia e o de Sintique? De contendedores, de pessoas que discordam umas das outras e causam mais divisões do que podem imaginar? Será que os meus relacionamentos têm sido saudáveis ao ponto de glorificar a Deus? Porque Deus estava em um local de preparação chamado Getsemane, preparando-se para receber a segunda morte em nosso lugar. Ele recebeu os terrores de Deus
naquele lugar infernal. Ele foi moído em nosso lugar. E ao se preparar naquele local de angústia, ele orou para que Deus nos santificasse nessa verdade. Ele orou para que o Senhor nos livrasse do maligno. Ele orou para que o Senhor nos concedesse a graça de sermos um, assim como Ele é um com o Pai. E muitas vezes os nossos relacionamentos não condiz com aquilo que as Escrituras ensinam. Os nossos relacionamentos são tóxicos. Muitas vezes fazemos aquilo que desagrada a Deus, contrariando a palavra da verdade, na qual deveríamos ser santificados por ela. Isso é muito grave. Se o nosso relacionamento é um relacionamento tóxico, de contendedores, de pessoas que não mantêm a humildade, que não buscam manter a unidade da fé, a igreja não brilhará neste mundo. O profeta Isaías diz que a luz do Senhor nasce sobre Israel, e nós somos o Israel de Deus. Será que esse brilho tem sido evidente entre o mundo? Ou temos criado, os nossos próprios grupinhos, caindo em um tipo de conduta desumilde e não mantendo aquilo que Deus ordena em sua palavra? Vejamos o que o apóstolo Paulo diz ao povo de Éfeso. Ele diz que Deus, o nosso Pai, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para que viéssemos a andar de acordo com a soberana vontade dEle. Ele nos tirou do império das trevas. O apóstolo Paulo, ele se encontra em uma prisão, como já foi dito aqui alguns domingos atrás, e nessa prisão ele escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a carta a Filemon. Paulo, ele trabalhava o tempo todo, até mais do que aqueles que estavam livres, Ele se encontrava em uma prisão, porque o versículo 1 aqui diz: eu, prisioneiro no Senhor. Ele estava preso, e ele queria que a igreja viesse a entender aquilo que Cristo já tinha proferido lá, descrito por João. Ele ecoa as palavras de João aqui. Ele traz isso com todo o amor pelo povo de Éfeso. Olha, você que creu, você que entendeu o Evangelho, você foi selado com o Espírito da promessa. Diz lá em Efésios 1:13. Em Efésios 2, fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos concede, pois somos feitura dele. No capítulo 3, Paulo quer trazer a mente do povo a entender o amor de Jesus por nós. Olha, quanto mais vocês conhecerem o amor de Jesus, mais cheios de toda a plenitude vocês serão tomados. Quanto mais vocês compreenderem a largura, a profundidade, a altura desse grandioso amor, mais tomado de toda a plenitude você será do seu Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é: seja uma igreja unida. Não devemos causar divisões. Vejamos o que o apóstolo Paulo vai dizer. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor.
Paulo, ele está rogando aqui ao povo de Éfeso: olha, eu exorto a vocês, eu quero exortar vocês, eu que estou agrilhoado aqui em Roma, eu quero exortar vocês a fazerem o seguinte: caminhar de um modo esperançoso. Como eu posso viver de um modo unido? Como a igreja ela desenvolve isso? Em primeiro lugar, desenvolvendo um caráter de quem preserva essa unidade. Mas há um elemento importante que Paulo coloca aqui, que é a de andar de um modo digno da vocação na qual fomos chamados. Qual o significado disso? Que vocação é essa? O que Paulo quer expor aqui? E no próprio versículo 4, veremos a resposta, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É dito assim no versículo 4: fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Paulo, ele está dizendo aqui que o povo foi chamado para andar nessa vocação, que é a vocação da esperança que há em Jesus Cristo. Ele quer que o povo entenda e caminhe de um modo digno disso. Esse é o significado aqui do texto. Vocês, Efésios, devem fazer isso. Vocês devem fazer isso. Só que Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele escreve como o povo de Éfeso deveria fazer. Com humildade. Com humildade. E a definição aqui, dada para humildade, é que uma pessoa humilde, ela é dotada de uma disposição, ela é capacitada por Deus para avaliá-la, ou avaliar sua própria condição de dependência na qual ela tem que ter ao Senhor. E Paulo quer que eles entendam isso de tal maneira que ele começa falando de um modo humilde. Paulo, toda vez que ensinava algo, ele ensinava confirmando isso com a vida dele, porque ele era imitador de Cristo. Ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Ele se coloca em uma condição de prisioneiro. Paulo tinha autoridade para ordenar ali, de um modo muito mais severo, mas ele se colocou em uma situação humilde, chamando-se de prisioneiro no Senhor, porque ele queria ensinar a humildade àquele povo. Ele queria fazer com que aquele povo viesse a ser humilde, unido, aquele povo que mantém ou desenvolve esse caráter de quem preserva a unidade, porque somente assim vamos cumprir, com essa ordem de ser uma igreja unida. Na filosofia grega, a humildade não era vista como uma virtude, e sim como um defeito. Jesus Cristo vem ensinar de um modo incrível, porque aquele que é o menor é o maior. E Paulo traz isso à vida da igreja. A humildade, ela leva o crente a renunciar os seus interesses pessoais. Eu não busco o que é meu próprio, mas o que é do outro, o que tem a ver com aquilo que Cristo quer que eu faça. Fazendo assim, eu manterei a humildade. Se eu não fizer isso, eu estarei descumprindo com a ordem de Deus. E como no capítulo 1 ele já falou que aquele que creu no Evangelho foi selado com o Espírito Santo, nós temos a capacidade
de andar dessa maneira, humilde, mantendo essa unidade, andando ao lado do meu irmão, com o objetivo de supri-lo, e automaticamente eu sou suprido também por ele, porque o corpo, ele tem uma função mútua de ajudar todos os membros. Quando eu não faço isso, quando eu não mantenho essa unidade de um modo humilde, eu causo divisão e o corpo adoece. Eu não desenvolvo um caráter daquele que mantém ou que preserva essa unidade. E de um modo aplicado, mantenha a humildade, porque Deus revelou o Evangelho a você. Mantenha isso com todo vigor. A humildade é uma virtude que é algo que encanta. Muitas vezes, a pessoa, quando ela age de um modo soberbo, ela acha que vai ganhar aquela outra, mas muitas vezes ela ganha por meio da humildade, por meio de uma conduta humilde, no falar, no agir, no ouvir humildemente. Precisamos, pela graça de Deus, entender a doutrina da humildade. Com toda a humildade, Paulo, ele usa aqui outro elemento, e mansidão. Mansidão é a humildade na prática. Uma pessoa humilde, ela é mansa, e o manso, ele é humilde. O que significa ser manso? Significa aquele que tem uma atitude de não se deixar levar pelos impulsos da sua carne. Paulo vai citar mais a seguir, no capítulo 4, nos versículos seguintes, que olha, ele vai citar o Salmo: irai-vos e não pequeis. O manso, ele tem essa capacidade dada por Deus, porque mansidão é fruto do Espírito. Na semana que vem, esse assunto será trabalhado na escola dominical. Então, é um assunto de grande importância. A mansidão, ela tem que fazer parte da vida da igreja, porque uma igreja séria é uma igreja mansa, é uma igreja que, como foi dito, no passado, em Israel não era encontrado ninguém como Moisés, homem manso. E Jesus Cristo fala que esses são bem-aventurados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eles vão herdar a terra. A Bíblia fala isso. E devemos, com brandura, porque Paulo está ensinando aqui ao povo a andar de um modo esperançoso dessa vocação, brandamente. Muitas vezes nós causamos divisões com a nossa boca, dando uma palavra muito dura quando não devemos dar, porque a palavra dura suscita o furor, mas a branda, ela vai apaziguar a ira. Com a boca, eu posso usar uma verdade com a minha boca de um modo destruidor, causando divisão. Isso é falta de entendimento do amor de Cristo por nós. Quando não entendemos isso, automaticamente caímos na linha soberba, iracunda, orgulhosa. E isso fará mal não somente a mim, mas a os outros. Então, seja manso, compreenda as doutrinas bíblicas que o Senhor revela em tua palavra. Por meio da leitura, você pode conhecer
essa doutrina da mansidão e colocá-la em prática. Busque entender o fruto do Espírito. Desenvolva o fruto do Espírito. Porque esse caráter tem que ser muito evidente na vida de uma igreja que precisa manter essa unidade. Toda igreja haverá conflitos, mas uma igreja sábia é aquela que aprende a conter os conflitos. Ela entende a doutrina da resolução de conflitos e, na prática, ela consegue vivenciar aquilo que Deus quer que ela vivencie. Mas Paulo também diz, com humildade, com mansidão e com longanimidade, que também é fruto do Espírito. A longanimidade, o sentido, o significado dessa palavra é uma pessoa que tem uma grande paixão, ou ela tem uma paciência longa, um ânimo longo. Essa é a definição, a melhor definição para o longânimo. Deus é longânimo conosco. Por que não somos longânimos com os outros? Aqui no capítulo 1, estamos no capítulo 4, no capítulo 1, no capítulo 5 do versículo 1, Paulo ele dá uma ordem aqui, vemos que o verbo está no imperativo, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como eu posso imitar a Deus? Conhecendo a Deus, conhecendo a longanimidade de Deus e sendo longânimo, assim como Ele é longânimo. Precisamos praticar a longanimidade. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não vivemos de um modo claro, né? Evidente, como as Escrituras pedem que nós vivamos, com essa esperança da vocação, sendo longânimo. Um crente que ele espera no Senhor, ele espera com longanimidade, isso, e os seus relacionamentos, porque longanimidade tem a ver com relacionamento para com o próximo, assim como a benignidade e a bondade, expliquei isso pela manhã. Então, quando eu coloco isso em prática, a vida de Deus é manifestada naquela comunidade. Eu imito ao meu Senhor, eu obedeço a ordem apostólica que fala: sede, pois, imitadores de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, diz Calvino, eu conheço quem eu sou. À medida em que eu conheço ao Senhor, eu conheço que sou pecador, indigno. E essa doutrina é como um tiro em nosso coração. Ela derruba a nossa impaciência, muitas vezes com os nossos irmãos. E aí aprendemos, né, a viver de um modo unidos, com longanimidade. Isso significa uma pessoa que é resistente às aflições, porque existem casos em determinadas comunidades que são difíceis, ao ponto da pessoa falar: olha, não tem mais jeito não dá para conviver com aquela pessoa. Olha como ela fala, mas de um modo humilde, manso e longânimo, sabiamente, né? Aplicando todo aquele conhecimento que Deus deu para nós, podemos sim ser resistente às aflições, nas quais são evidenciadas em muitas comunidades por meio de maus tratos, né, relacionais. Exemplo disso, Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, no último capítulo daquele livro, José, ele se depara com os irmãos que maltratou a ele.
ele foi maltratado pelos seus irmãos, foi vendido, mas José entendeu a doutrina da providência de Deus. Ele entendeu a preciosidade da doutrina. Ele falou: olha, o Senhor transformou tudo isso em bem. José estava milênios antes de Paulo e entendeu o capítulo 8 de Romanos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, veja só que coisa preciosa é a palavra. Automaticamente, quando recebemos esses ensinamentos, somos estimulados a viver de um modo unido. Não, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso caminhar junto com ele, porque Deus me capacitou para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça para mortificar essas inquietudes, né, do nosso coração. Porque mais a seguir, ele vai dizer: suportando-vos uns aos outros em amor. É uma pessoa que suporta uma carga desagradável, ainda que seja de outro. Ela age de um modo correto em sua atitude. Ela suporta com dores. Aquele irmão pensa diferente de mim. Muitas vezes somos tentados a agir de um modo ou liberal ou fundamentalista. Eu pego uma doutrina secundária e subo para o teto, e aí eu sou um fundamentalista. Eu quero mudar a igreja do meu jeito. Ou então eu quero mudar a igreja, deixá-la mais à vontade, né? Pegando um ponto primário e descendo para o secundário. Uma compreensão bíblica do que a palavra de Deus diz destrói o fundamentalismo pecaminoso e o liberalismo também, que tem entrado nas igrejas. Satanás tem feito a festa aí em muitas igrejas. E muitos irmãos querem resolver as coisas do seu jeito, querem mudar a igreja a todo custo, não suporta com longanimidade, não respeita muitas vezes o entendimento do outro. Às vezes o irmão não chegou em uma compreensão. É por isso que Paulo detalha aqui, olha, longanimidade, mansidão, humildade. E ele fala: suportem com amor uns aos outros. Isso é muito importante. Se não houver isso, não vai haver saúde no meio do corpo. Vai haver um câncer ali se multiplicando, prestes a destruir com aquele corpo. E logo em breve, a igreja vai morrer. Esforçando-vos. A definição aqui para esse esforço é um cuidado zeloso em manter essa unidade. É isso que Paulo quer ensinar. Olha, eu sou cuidadoso quanto a manter a unidade. Ninguém aqui constrói unidade. Não adianta um líder falar que é por meio da união que vem a força. Esse pensamento do ecumenismo, né, católico, não deve ser aceito por nós. Esse pensamento de que por meio da união das religiões seremos unidos, vai haver uma bagunça. A igreja vai ser manchada pelo erro. Devemos fazer um esforço em manter essa unidade de um modo puro, no qual Deus ensina em sua palavra. E Paulo quer enfatizar aqui, né, esse caminhar esperançoso, no qual o pessoal ali do primeiro século deveria viver. Eles deveriam, de um modo extremamente zeloso, fazer as coisas com todo o esforço para manter a unidade. Assim somos nós, no século 21. Ao compreender essas verdades bíblicas,
devemos desenvolver esse caráter daquele que é humilde, manso, longânimo, que suporta com amor, aquele que se esforça em preservar a unidade. Devemos desenvolver isso, porque Deus há de cobrar de nós. Muitas pessoas, às vezes, saem do nosso meio por causa da nossa arrogância. Mas muitos saem porque são arrogantes mesmo, não querem ouvir a verdade bíblica, querem buscar mestres segundo as suas concupiscências. O Evangelho é como aquilo que causa coceira em seus ouvidos. Então devemos lutar em manter essa unidade. Seja uma igreja unida, mantendo, ou melhor dizer, desenvolvendo esse caráter de quem preserva a unidade. A seguir, veremos agora os fundamentos. Eu preciso compreender os fundamentos. Estudando esse texto, eu pensei, geralmente eu recebo uma instrução teórica para ir diretamente à prática. Paulo fez o inverso aqui. Ele trouxe a prática e agora vai trazer os fundamentos. Só que refletindo com o todo da carta, eu lembrei, Paulo já falou isso outras vezes, desde o capítulo 1, e está falando, está repetindo. Está falando dos pontos doutrinários. É tanto que o capítulo 1, 2 e 3, ele enfatiza essa parte doutrinária, para agora chegar nesse trato prático, sentido relacional, no qual a igreja deve ter. E o segundo ponto é, como é que eu mantenho essa unidade? Porque foi dado a ordem, seja uma igreja unida. Mas como eu faço isso? Compreendendo as bases dessa unidade. Eu preciso compreender as bases. E a primeira base que aparece é: há somente um corpo. Há somente um corpo. Eu preciso compreender essa base. Esse corpo é habitado pela Trindade. A Trindade gira em torno do corpo da igreja. O Deus da aliança, ele habita, ele está entronizado no meio dos louvores de Israel. Já cantamos aqui. Ele está em nosso meio. Então, há um só corpo. Pode haver várias denominações, mas somos um só corpo. Logicamente que essas denominações têm que professar aquilo que professamos, pelo menos nos pontos cruciais. Esse fundamentalismo devemos praticar, porque se a gente deixar de fora as verdades cruciais da fé cristã, nos tornaremos liberais como muitos. Então, um só corpo. O Deus da aliança, o Deus do pacto está conosco. Jesus Cristo, ele estará conosco até a consumação do século. Olha, vocês que fazem missões, eu estarei com vocês até o fim. Até o dia da repentina destruição, eu estarei com vocês até o dia final, até o fim dos dias. Ele é o Cordeiro, ou melhor dizer, ele é aquele descrito em Apocalipse, que anda sobre os candeeiros de ouro, que representa a igreja. Ele está conosco. E de um modo aplicado aqui, eu entendi, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Se você é crente, tudo. Você precisa manter essa unidade de tal maneira que, ao compreender as bases dessa unidade, tem que haver a sua presença aqui no meio do povo de Deus. Não adianta achar que, olha, em casa, virtualmente eu acompanho, ou uma vez ou outra eu venho à igreja, sem compromisso com Deus.
Deus, Ele quer que nós vivamos de um modo unido, ou de uma maneira unida, dessa forma na qual estamos fazendo aqui. Muitas pessoas não querem vir à igreja, porque, olha, em casa é melhor, eu assisto pela internet, não participa, assiste. Começa a cair em uma linha individual. Provérbios condena isso. Salomão vai confrontar esse pecado do individualismo. Salomão fala que o individual busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O individual ele não quer saber de corpo. Ele não quer saber de estar em comunhão. Lembre-se de uma coisa: quem persegue a igreja, persegue ao Senhor. Paulo perseguia a igreja, ele perseguia o Senhor. Quem está unido com a igreja, está unido com o Senhor. Então, se você está longe, reflita. Reflita, porque isso é um aviso de Deus na sua vida. Venha à igreja. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não volte à antiga vida. Venha para essa bendita comunhão com o povo de Deus. A seguir, vemos um só Espírito. Um só Espírito. Muitas pessoas têm confiado na força do seu braço. Têm achado que, olha, elas confiam em si. Elas confiam na sua força de tal maneira que ela obstrui o agir do Espírito. Ah, meu irmão, mas ao dizer isso você não anula a soberania de Deus? Porque Deus é soberano e Ele age conforme Ele quer? Mas somos responsáveis e podemos minar a vida de Deus aqui, com os nossos pecados, porque os nossos pecados fazem separações entre o Criador e nós. Há um só Espírito, o Espírito onipotente, Ele está conosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós e estará conosco para sempre. Eu preciso confiar nessa força que vem de Deus. Esse Espírito poderoso, esse Espírito que me regenerou, que me levou a Cristo, porque Cristo fala que é aquele que o Pai manda para mim, eu não lanço fora. É mediante o Espírito. Se você veio à igreja hoje, é porque o Espírito te chamou a ouvir a palavra. E ao ouvir a palavra, Ele pode operar arrependimento em seu coração. Mudar a condição da dureza, Ele pode fazer isso. Nós, como igreja de Deus, precisamos conhecer essas bases, porque senão não vamos conseguir a manter aquilo que Deus quer que nós obedeçamos, né? Precisamos obedecer a ordem dada por Deus. Um só Espírito. Ele é o Espírito que agiu e age na criação. Ele criou todas as coisas. Tudo Ele fez. Ah, mas quem não fez não foi o Pai? O Filho e o Espírito também. A Trindade que gira em torno desse corpo, a poderosa Trindade que está aqui conosco. Mas a seguir ele vai falar também de uma só esperança. Precisamos entender essa esperança. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Temos uma vocação. E a vocação aqui não está ligada a algo ministerial, mas é a esperança na qual temos em Cristo. Automaticamente, dentro da doutrina da vocação, veremos essa preciosa doutrina do nosso chamado e atuaremos dentro daquilo
que Deus nos chamou. É tanto que o pastor, é bem provável que ele traga a doutrina dos dons espirituais, mas a seguir, nos versículos de número 7 a 16. Se a gente compreender essa doutrina da unidade, isso nos levará à diversidade dos dons. Trabalharemos como um corpo em favor uns dos outros, mas precisamos compreender a base, que é a doutrina da unidade. E essa base tem como um dos elementos a esperança da nossa vocação. Precisamos ter em mente essa esperança. Será que eu entendi com profundidade a doutrina da ressurreição? Será que eu entendi que quando Cristo, ele ressuscitou, eu automaticamente, quando eu criei, eu fui justificado dos meus pecados? Já não há mais culpa, como cantamos, já não há mais condenação. Quando ele ressuscitou, quando ele morreu, ele pagou a nossa dívida, e quando ele ressuscitou, ele nos justificou diante de Deus. Isso nos dá uma liberdade profunda em viver de um modo esperançoso. Compreendendo essas bases, agora eu mantenho essa unidade, na qual é uma ordem. Olha, eu rogo a vocês, Efésios, eu prisioneiro no Senhor. Paulo quer que os Efésios façam isso. Essa carta foi escrita a eles, mas ela serve para nós. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E precisamos entender isso. E Deus, ele nos chamou para essa esperança da vocação. Paulo, quando ele estava nessa prisão, ele escreveu uma carta ao povo de Colossos, dizendo: Cristo em vós é a esperança da glória. Essa doutrina está em boa parte das Escrituras. Cristo em vós é a esperança da glória. Então eu preciso compreender essas bases. João Calvino dizia que a esperança, ela é filha da fé. A fé é a mãe da esperança. Se eu exerço fé, eu devo caminhar com esperança. E Calvino, ele extrai isso da Bíblia. Quando Paulo fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança, uma coisa está ligada à outra. Em meio à tribulação, eu persevero na fé. E tudo isso me leva à esperança. Nada disso confunde, porque o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. Então precisamos compreender isso. Deixemos de lado essa visão pessimista de que tudo é trágico, como dizem, né, os filósofos pagãos da nossa atualidade. Tudo na verdade, alguns filósofos, porque tem aqueles que são otimistas demais e tem os pessimistas demais. O cristão, ele é tanto otimista como pessimista, ele é equilibrado. Ele não é entregue a um viés doutrinário que o leva para confiar em um erro, né? Ele é otimista porque ele tem esperança em Cristo. Ele é pessimista porque ele entende que é pecador, mas ele espera em seu Senhor. Por quê? O texto diz: há um só Senhor. Versículo 5. Um só Senhor. Paulo, ele chama a atenção daquele povo para falar: olha, há um só Senhor. Vocês que viviam de um modo obscurecidos, né? Como o presbítero Cícero fez a leitura. Olha, vocês gentios que viviam com a mente obscurecida de vocês na idolatria, dizendo que grande é a Diana dos Efésios. Coisa nenhuma. Grande é o Senhor.
como cantamos, grande é o Senhor, grandioso és tu. Ele é o Senhor supremo, autoridade máxima, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Precisamos compreender essas bases. Isso é muito importante, isso muda a nossa maneira de pensar. Não podemos cair em uma confiança nos senhores terrenos, confiando nos políticos terrenos, confiando em redentores, entre aspas, pessoas ímpias que não temem ao Senhor. Eu não preciso das coisas terrenas. Eu devo confiar nas promessas do meu Deus, do meu Senhor. Ele rege a terra com cetro de ferro. É nele em que eu devo confiar. Diana, ela tem boca, porém não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Muitos têm adorado a Diana dos Efésios atualmente, os ídolos do coração. Quanto mais eu ocupo a minha mente com uma determinada imagem, ali está a Diana dos Efésios. Ali está a imagem maldita, o ídolo satânico. Quando a minha mente é ocupada mais com essas figuras, eu faço disso o meu Senhor. Eu dependo dessas coisas e não do Senhor descrito por Paulo, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele é extremamente cuidadoso, que ele vai trabalhar a doutrina da Trindade de um modo bem claro aqui. No versículo 4 ele fala um Espírito, no versículo 5 ele fala um só Senhor, e no versículo 6 ele fala um só Deus e Pai. É claro isso, é muito evidente a doutrina da Trindade, e eu preciso confiar nesse único Deus, que é descrito lá em Deuteronômio, que é descrito em toda a Bíblia. Eu preciso confiar nele. Deixemos de lado os nossos ídolos, mortifiquemos o nosso coração idólatra, porque se não fizermos isso, não entenderemos esses elementos base e não vamos manter a unidade, coisa nenhuma. Não vamos ser uma igreja unida, porque uma igreja que há membros dispersos com a mentalidade idólatra, que não busca a vontade de Deus, é uma igreja desunida, uma igreja que tem um pensamento aqui, uma igreja que cai no politicamente correto, acha que tudo é bem-vindo, quando na verdade é Satanás inserindo isso na mente da membresia. E os membros precisam entender dessa solidez na qual deve ter para manter a unidade, preservar a unidade, cuidar da unidade. Paulo fala, olha, tomem cuidado com aqueles que causam divisões, cuidado, ele fala isso ao povo de Roma, aqueles que enganam os incautos, cuidado com esses. Eles vêm com palavras agradáveis, tentando persuadir o coração dos que não têm tanta compreensão assim, e vai ganhando o coração daqui, dali, daqui a pouco ele enganou aquele ou aquela comunidade. Isso é muito grave. Paulo também fala uma só fé. Há uma só fé. Se há um só Senhor, há uma só fé. Só que fé aqui não tem a ver com a fé salvadora. Tem a ver com a estrutura de crenças que o povo de Deus tem. As Escrituras, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, proféticos, os Evangelhos, as cartas, Apocalipse. Há uma só fé,
É isso que Paulo está dizendo. Essa estrutura de crenças que temos. Há uma só fé. Essa fé é aquilo que temos como uma arma de ataque contra os poderes das trevas. De um modo ilustrativo aqui, eu chamo os irmãos para Efésios 6, capítulo 6, versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí Paulo explica o que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo não está falando em si da palavra proclamada, ele está falando da palavra corpo de verdade. É a espada na qual temos do Espírito. Fazendo isso, vamos detectar as astúcias de Satanás, que muitas vezes usam pessoas débeis que estão em nosso meio para poder causar intrigas, pessoas maledicentes, fofoqueiras, pessoas que gostam de causar divisões. Precisamos estar afiados com a espada do Espírito. Precisamos usar o escudo da fé contra os dardos inflamados de Beelzebul. Beelzebul ataca dia e noite, ele não para, ele lança na sua mente pensamentos, ele coloca o mundo em sua frente, justamente para que você não venha entender a riqueza da unidade, porque há pessoas que falam que a unidade que vem a força, são pessoas equivocadas. A força, ela vem de Deus, e a unidade, ela não se constrói, ela já foi construída por Deus, ela se mantém. E quando eu entendo essas verdades, eu coloco em prática aquilo que Deus ordena, compreendendo os fundamentos dessa unidade. Maneje bem a palavra da verdade, como um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus. Conheça a palavra, leia a palavra, ensine a palavra. 2 Timóteo 2,15. Não devemos ser como aqueles que se envergonham, né? Mas devemos manejar bem a palavra da verdade. Quando fazemos isso, somos capacitados a aconselhar irmãos que estão passando por adversidades em nosso meio, e ao invés de desprezar o irmão de um modo altivo e soberbo, eu vou cuidar daquele irmão, para que nós sejamos fortalecidos. Seguindo adiante, há um só batismo. O batismo aqui não é o batismo no Espírito, como alguns dos nossos irmãos pensam, né? De um modo equivocado. Não é aquela coisa de falar em línguas e cair em um movimento esquisito, mas é o batismo com o Espírito. Eu creio no Evangelho e evidencio isso com a minha vida. A vida de Deus está em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Esse batismo, quando Deus nos salva, Ele nos concede o seu Santo Espírito. Quando compreendemos isso, automaticamente somos levados a essa comunhão preciosa. Quando eu falo, eu não quero ir à igreja, eu estou doente. Quando eu não tenho desejo de estar com os irmãos, eu estou doente. Quando eu não quero cultuar a Deus, quando eu não quero participar da ceia, quando eu não quero ouvir a exposição bíblica, quando eu não quero vir à escola dominical para receber aqueles ensinos, a minha alma está doente. Uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia, diz Lewis Bailey, é uma pessoa doente, é uma pessoa que está enferma em sua alma e precisa do remédio precioso, que é a doutrina do arrependimento. Precisamos depender do nosso Deus. Não devemos esquecer que
Em cada ato de pública profissão de fé, aquele momento é um momento muito precioso. Aquele ato externo é o sinal da aliança que Deus faz com o seu povo. É algo simbólico, mas há um significado profundo que todo cristão entende, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito entende, aquele que foi salvo verdadeiramente pela graça e que hoje caminha pela fé e que desfruta da paz com Deus. Ele agora mantém a unidade, ele tem prazer em estar com os irmãos. Ele se entristece não de um modo legalista quando não vem à igreja, né? Porque há aqueles que querem vir para cumprir um rito, muitas vezes estão aqui, mas ao mesmo tempo eles não estão, porque eles, quando chega ao fim, seguem disparadamente para suas casas e não estão nem aí para os outros. E por fim, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Deus e Pai que nos salvou mediante o seu Filho, Ele está conosco. O Pai, Ele nos elegeu. O Filho, Ele veio nos redimir. E o Espírito está aplicando a obra do Filho às nossas vidas. Aquele conhecimento da pessoa e da obra de Cristo tem sido aplicado às nossas vidas. E nós caminhamos perseverantes, usando ali os meios de graça, entendendo, conhecendo a Deus, porque esta é a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. A vida eterna é esta. Quando eu não busco conhecer a Deus, eu vivo como um órfão. Quando eu não sou exortado pelo meu pai, eu sou um bastardo, que vivo às traças, né? Ando como um ímpio, mas quando eu sou exortado, confrontado, isso é para o meu bem, porque eu tenho um pai que cuida de mim, e ele se chama Yahvé dos exércitos. Ele está comigo, agora e para sempre. Eu tenho o privilégio de chamá-lo de Pai, como diz em Romanos 8. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, e clamamos, Abba, Pai. Temos um Pai, fomos adotados por meio de Jesus Cristo, e não devemos descartar esse conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus nos santifica. Quando conhecemos a palavra nos santifica, nos corrige, nos habilita a viver de um modo digno da vocação na qual eu fui chamado. Muitas pessoas vivem de um modo melancólica, como coitadinhas. Pare com isso. Você tem um Pai que se chama Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé dos exércitos. Não fique com essa melancolia diabólica, porque o diabo quer que nós vivamos, né, de um modo tristes, segundo o mundo. Eu preciso entender que eu tenho um Pai e eu não fui deixado às traças. Ele cuida de mim cada momento de minha vida. Então, compreenda isso, guarde isso no coração para não pecar contra Deus e mantenha a unidade. Concluindo, preserve esse caráter de humildade, de um modo longânimo, viva de acordo com os preceitos divinos, compreenda as bases do cristianismo, dentro do campo da doutrina da unidade da fé e da fé cristã. Compreenda isso, que isso fará toda a diferença em sua vida.
Seja uma igreja unida, não cause divisões, busque manter a paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E você talvez visita a nossa comunidade hoje, nessa noite, e ainda não recebeu essa fé. Creia que Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra, e que você nessa condição precisa dele. Clame a ele: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou em pecado, eu preciso de um Salvador, e ele te levará ao arrependimento mais profundo. Ele te trará para o seu Filho, porque Cristo fala que aquele que o Pai manda a mim eu não lanço fora. Clame a Deus: Senhor, clame sinceramente: Senhor, eu estou em pecado, eu preciso de um Redentor, dá-me essa fé verdadeira, na qual me faz perseverar, me une esse corpo bendito que é a sua igreja, me une a esse corpo, livra-me do individualismo, porque eu só penso em mim, e eu preciso estar com esse corpo no qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Todo eleito faz isso. Se Deus tiver misericórdia de você, Ele fará isso. Então peça, que a graça é irresistível. Se verdadeiramente você é um eleito, não adianta resistir à graça, porque ainda que você resista agora, Deus é onipotente e você não vai vencer a onipotência de Deus. Ele vai constranger o seu coração e vai te chamar ao arrependimento, ao Filho dele. Caso contrário, você será deixado às traças, viverá segundo o mundo, e no dia do juízo ele dirá: apartai-vos de mim, malfeitores, malditos, nunca vos conheci. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa palavra.